Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Conversa ao pé do rádio, mais uma vez, a segunda vez essa semana, sim. Claro, eu estou trabalhando, não tenho tempo de botar a live no ar, e então optei por fazer uma conversa ao pé do rádio. Dois temas sempre, dessa forma, dessa maneira, dessa pegada, para você não perder o fio da meada. De qualquer jeito, eu vou pedindo para você se inscrever no nosso canal, fazer parte do nosso grupo, seja um de nós. Junte-se aos bons e seja uma exceção. Gostaram dessa, né? Não. Junte-se aos bons e seja um deles. Isso. A pegada, o politicamente correto, somos todos bonzinhos. É isso aí, gente. Conversa ao pé do rádio, mais uma vez, esta semana. Mas é quentinho, tá? Eu estou fazendo agora, 6h30 da tarde. Vai chegar ao ar aí 9h30 da noite. E foi fresquinho, tá? Fresquinho. Eu quero deixar informado para vocês que o canal RG Notícias, se você é inscrito no RG Notícias, você vai entrar lá e vai ver que ele mudou para Rubem Rodrigues. É o meu filho. E ele vai falar sobre economia, sobre mercado, sobre isso, sobre aquilo, porque é a área dele. Economia com uma pegada nacionalista. Ótimo. Meu filho não é charlatão, meu filho é economista formado pela UF. Então, ele tem lugar de fala, tá? Não é só lugar de fala, absolutamente. Poderia tranquilamente falar sobre economia sem ser economista. O que não pode é falar sobre economia se dizendo economista. Aí não. É como eu. Eu falo de economia. Falo como curioso, estudioso, observador, porque tenho direito, porque a democracia me dá esse direito. A democracia não me dá o direito de me declarar. Aí não, aí é seríssimo. Aí é 171A, é se apropriar de forma indébita de uma profissão que não é a sua. Então, o meu filho, ele sim é economista, ele poderia fazer um canal falando sobre economia, sobre negócio, sobre qualquer coisa, sem ser economista. O que ele não poderia era falar de economia se declarando economista sem sê-lo. Isso daí quem faz é picareta, vagabundo, ordinário. Curso de férias não é cadeira de economia. Não são 6 anos estudando numa universidade. Não. Então, o RG Notícias virou, magicamente, Rubem Rodrigues, economia, negócios, finanças, blá, 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 e outras cositas mais. Ele vai falar sobre automobilismo, vai falar sobre esportes, vai falar sobre uma série de coisas. E eu vou passar por lá, vou fazer uma live a semana que vem para lançar o canal dele direitinho e vou falar de coisas que eu não falo aqui, ok? Se você está com vazamento na rebimboca da parafuseta, fale comigo que eu vou te mostrar onde é a rebimboca e também vou te mostrar a parafuseta. Numa boa. E você, se quiser manter esse conteúdo que nós temos aqui, o nosso Pix está rodando aí, o nosso Pix está aqui embaixo. Você pode colaborar com a gente. É você que mantém esse canal vivo, mantém esse canal no ar. Não posso falar com todo mundo, agradecer a todo mundo, mas agradeço sempre ao Puro Sangue, agradeço a minha equipe, agradeço as pessoas que são os nossos colaboradores, são os nossos administradores aqui, sempre estão por aqui, todos eles, o Lapa, incansável Lapa, Cirção, Nádia Roque, tá? Todos eles aqui, quem eu esqueci, não tem problema, tem mais, tem um bolo aí, tá? Um bolo. Então, só falando isso, agradecendo isso, e vamos entrar aqui na primeira temática, na primeira pegada da conversa ao pé do rádio. Eu hoje quero falar sobre um assunto pertinente e impertinente. Tá? Pertinente porque é um assunto que diz respeito a todos nós. Impertinente porque é um assunto extremamente irritante, que é o quadro de lascividade que está sendo instaurado no Brasil, primeiro pelos órgãos oficiais, segundo pelo onipresente, né, judiciário, dentro de uma juristocracia. E deixar claro aqui para vocês
que este canal não tem um pingo, uma grama de homofobia. Nós respeitamos todas as pessoas como elas são. Hoje à tarde mesmo, falando com uma amiga, eu falei para ela que eu não tenho problema nenhum de falar com uma pessoa que se transexualizou, que assumiu outro sexo, se feminilizou ou se masculinizou, e chega, você poderia me chamar de ela, eu me sinto mais confortável. Ótimo. Olha, não me ofende nem um pouco. Não me sinto ofendido por isso, não me sinto incomodado por isso. Até porque quando os olhos correspondem aos fatos. Não, você olha, realmente, parece uma mulher mesmo, ótimo, quer ser exigido que se chame. Não é exigido, pedido. Dá para fazer, por que não? Agora, obrigação e ameaça de processo, porque você chamou alguém de ele, a banalização, vamos dizer, a renúncia ao que é biologicamente aceitável, em troca de uma desvirtuação do que é a sociedade, porque é um desvirtuamento. Você está fazendo uma chicane, você está criando um problema, você que está criando aquilo. E quem está criando? Uma narrativa. A narrativa é de quem? É de quem banca. A narrativa é de quem banca. A narrativa é feita através de dinheiro. O poder da grana, que constrói e destrói coisas belas. Aquela grana de Sampa, do Caetano Veloso, quando era vivo e fazia músicas que prestava. Então, é aquilo ali, através da grana, se consegue uma narrativa. Uma narrativa que não encontra eco no mundo real, não encontra eco na sua calçada, não encontra eco na sua família, não encontra eco no seu bairro. E isso vai criando vamos dizer assim, um processo de ruptura da sociedade. A ruptura do tecido social, o tecido social rompe, ele esgaça e rompe quando ele sai da zona elástica e entra na zona plástica. Deixa eu explicar isso. Existe um gráfico de tensão que é usado. Isso daí, como eu falei, tudo é ensinamento. Tudo que você aprende, você usa um dia. Quando você aplica uma tensão sobre um metal, ele tem uma zona chamada zona elástica e depois entra numa zona plástica. E depois, é claro, ponto de ruptura e ruptura. Mas o que significa isso? Significa que quando você cria um ponto de tensão ou de distensão numa liga metálica, até certo ponto, até certo tipo de pressão exercida, quer seja na tensão ou na distensão, esse metal tem um comportamento. Enquanto esse metal for submetido a essa pressão e ao cessar essa pressão, ele voltar para o tamanho original, você atuou na zona elástica. A elasticidade é a capacidade que um corpo tem de voltar à sua dimensão original. Isso se aplica para a sociedade também. Você às vezes tensiona a sociedade, mas quando você para de aplicar essa pressão, ela volta ao mesmo tamanho. Exemplo, se uma barra de aço inox, um AI 350, aço inox 350, ou uma barra de ferro de 1100, 1080, né? Você tensiona ela a X, você cria uma distensão a X pressão, e quando você zera, ela volta ao mesmo tamanho. Ela tinha 50 centímetros e voltou a ter 50 centímetros. Você pressionou na zona elástica. Quando você aumenta a pressão e você mede, ela tem 52 centímetros, ela está na zona plástica. Ela chegou num ponto de reversibilidade. Há pontos frágeis dentro dessa barra, que pode ser a sociedade. Nesse ponto, você tem a fuga de material. Você tem a fuga de material, você tem a zona plástica, ela distendeu. E o próximo passo, se você não parar com a pressão, se chama ponto de fuga e ruptura. Incrível
como um fenômeno físico pode ser aplicado na sociedade. É a mesma coisa. Você vai aplicando uma pressão na sociedade, uma pressão, você cessa essa pressão, volta tudo às coisas antigas, normal, numa boa, foi apenas um mal entendido, tá? Mas daqui a pouquinho você aplica uma tensão maior do que isso. A sociedade já não é mais aquela. Ela tinha um tamanho, já tem outro. Só que até aí ainda dá para ir segurando, ainda vai devagar com o andor que o santo é de barro. O problema é que essa pressão é escalar. Ela vai escalando, vai escalando, vai escalando, vai escalando, vai escalando e rompe. E rompe. Rubem, me dá um exemplo prático? Com todo prazer. Com todo prazer. Eu vou te dar um exemplo prático, o melhor de todos. Prático, não é plástico, não. Não sou cebolinha, não. Tá? Eu vou te dar um exemplo prático aqui, tranquilamente. República de Weimar. Os acadêmicos de esquerda, a New Left não é nova. A New Left é New Old Left. Tá? Nós tivemos esse processo, esse fenômeno, na rendição da Alemanha em 1918, na Primeira Guerra Mundial, onde o Kaiser meteu o pé, largou tudo para trás e simplesmente os identitários da época, faça amor, não faça guerra, pegam a Alemanha, um exército íntegro, pronto para manter a guerra mais 2 anos ou 3 anos, e se rende incondicionalmente. O que é se render incondicionalmente? Eu não dou condições nenhuma. O que você botar no papel está valendo. Eu vou tomar tudo seu, tá bom. Além de tudo que eu vou tomar seu, ainda vou tomar essas terras, tá bom. Além disso tudo, ainda você vai me pagar, tá bom. Além de tudo, você vai me indenizar, tá bom, tá bom. Isso é uma rendição incondicional. A rendição deveria ser feita sob condições. Você vai fazer uma rendição, mas opa, calma. Estou me rendendo, mas isso aqui não é bagunça, não. Aí, em 1919, entra de cabeça a República de Weimar, que simplesmente, através de putaria, sacanagem, libertinagem, é proibido proibir, eu vou me manter através da juristocracia. Sim, tudo isso aconteceu na República de Weimar. Passou a década de 20 inteira nisso. Hiperinflação, desmando, putaria, nomeações, sindicatos corrompidos, a esquerda corrompida, o comunismo corrompido, tudo num cenário extremamente parecido, guardado as devidas proporções, ou nem tanto, quanto o cenário que nós vemos hoje nessa New Left. Tudo isso aconteceu até que em 1933, se não me engano, 33 para 34, Hitler, que nunca sofreu uma eleição geral, Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. Um totalitário, um ditador que, se aproveitando da indignação coletiva, lembra do rompimento, lembra do que eu falei, tá? Da área de escoamento, da área plástica, da sociedade que se rompe, esgaça e rompe. Exatamente, houve o rompimento. E esse rompimento redundou em quê? Na criação de um governo fascista, nazista e, atenção, aplaudido por 90% da população. A população que não participou do joguinho das elites, que não participou da narrativa, que era vítima disso tudo, que viu a inflação corroer o seu dinheiro, passou raiva vendo os identitários manterem pauta porque tinham o poder, abusarem da sociedade de todas as formas, de todas as maneiras. A reação sempre vem pelo extremismo, e o extremismo aconteceu. A República de Weimar é pai, mãe, irmã, tia, madrasto, compadre, padrinho, madrinha do nazismo, de um regime totalitário, arbitrário, discricionário, racista, xenófobo e tudo mais que você imaginar. Mas apresentou resultados imediatos para a sociedade. E a sociedade estava tão cheia daquele processo de ruptura, estava tão cheia disso tudo, que simplesmente aplaudiu. E o Hitler vai à guerra e o resto é história. Todo mundo sabe no que terminou isso. Terminou numa briguinha com 50, sei lá, 55, 60 milhões de mortos.
Eu estou falando milhões, não estou falando mil, não, milhares. 60 milhões de mortos numa época que a população do planeta era 1/3 da que é hoje. Então, esses 60 milhões de mortos, proporcionalmente, dariam 180 milhões de pessoas hoje, pela proporcionalidade. Nações inteiras foram varridas do mapa. Houve de tudo. Não foram os judeus que foram para campo de concentração, foram judeus, foram eslavos, foram minorias, foram ciganos, foram pessoas com deficiências físicas, foram todos esses, foram gays, foi tudo isso aí. Por quê? Porque é aquela velha história, né? O uso do cachimbo deixa a boca torta e água demais mata a planta. Não saber lidar com as liberdades que a sociedade dá para alguns leva a gente a esse extremismo. Eu vou te processar porque você me chamou de senhor, porque eu sou uma senhora, eu sou uma mulher, mulher não existe mais. Tem mulher e ser de útero, ou seja, a mulher virou um ser abjeto. Nesse ponto aí, eu tenho que rir. Eu tenho que rir porque as mulheres bateram palma para isso tudo. Hoje estão apanhando na cara em luta livre, estão perdendo partidas de vôlei, estão perdendo partidas de basquete, estão perdendo no tênis, estão perdendo no levantamento de peso, estão virando simplesmente figurantes da sua própria natureza, do seu próprio gênero natural. A mulher feminina acabou e você não pode falar nada. Se você for hétero, menos ainda. Se você for hétero e branco, você está fudido 2 vezes, porque a narrativa que eu apelidei de República de Neymar está aí. A República de Neymar, eu já chamo ela há muito tempo, outros chamam, não sei quem foi que criou o termo, se fui eu mesmo. Eu sei que passei a chamar de República de Neymar sem ver, sem assistir ninguém, tá? Sempre chamei isso e outras pessoas já vi relatando isso. Eu não posso dizer que foi uma criação só minha ou se foi de outras pessoas também. Eu só quero dizer, eu não quero essa primazia, não me interessa. Eu só quero dizer que a República de Neymar é o homônimo dessa situação trágica que aconteceu com a República de Weimar. O que eu tenho para falar para vocês é uma coisa só. Isso não vai terminar bem. Não é uma ameaça, eu não faço parte dessa ameaça. A ameaça, eu sou racional. Eu sei exatamente o que é excesso e aonde deveria parar, sem dúvida nenhuma. Mas a sociedade como um todo não funciona assim. Ela reage normalmente de forma até violenta e feroz diante dos abusos. Por quê? Porque a sociedade é elástica. Ela tem uma elasticidade para absorver isso. E os narradores, os donos da narrativa, eles têm um problema muito sério, que é uma empolgação coletiva, uma catarse coletiva, que não dá margem para o recuo. É sempre mais, e mais, e mais, e mais. E é o banheiro, e é isso, e é aquilo, e é o todes, e é aquilo outro, e é mais aquilo. E esse feedback você não tem na rua, nem, pasmem, dos próprios homossexuais. Por quê? Porque, na realidade, essa homossexualidade aí, essa revisão, é feita para os que vivem disso, para o topo, para o teto, para os que estão em cima. Não é para o gay pobre da favela, não é para o gay pobre da periferia, não é para o gay que tem profissões comuns, normais. Muitas vezes é até ajudante de pedreiro, servente, pedreiro ou qualquer coisa que o valha. Conheci gente aqui que tinha as profissões mais elementares, sendo gay, assumidamente gay, e tratado como gay por todo mundo. Nunca essas benesses chegaram perto dessas pessoas, nem vão chegar, porque é para bicho grilo, é para uma turma especial, é para os ungidos. Mas esses ungidos, tais quais os da República de Weimar, eu não vim aqui fazer um tratado histórico sobre a República de Weimar. A República de Weimar é o maior fracasso da história da Alemanha, porque ela é a semente, o fermento, o início, o meio e o fim do nazismo. Ela explica o nazismo. E a justificativa vem porque o povo, quando reage violentamente. É como se a gente falasse que de uma hora para outra, sem avisar muito, depois de ter distendido ao máximo, de ter passado da área elástica para a zona plástica,
Simplesmente a liga de metal que parecia tão forte se rompe. A sociedade que parece tão forte, tão resiliente, se rompe sem aviso prévio. E fica todo mundo de boca aberta. Oh, isso não poderia acontecer, isso não deveria acontecer. É verdade, mas aconteceu. E está prestes a acontecer de novo. Devagar com dor que o santo é de barro, eu estou apenas preconizando algo que vai acontecer. A narrativa não colou na sociedade. Não. Colou na mídia, colou na juristocracia, colou nos lacradores, colou na escola pública brasileira, na universidade brasileira hoje, que é um dos piores lixos que a humanidade já produziu. A universidade brasileira hoje é um lugar tóxico, é um lugar que você não deve pisar, nem deve deixar seu filho pisar. Ainda tem 3 ou 4 carreiras aí, em áreas específicas de não humanas, porque na área de humanas o negócio simplesmente se tornou intransponível. Intransponível. A universidade brasileira tem que ser implodida, acabar para começar de novo. Num modelo profissional, num modelo de gestor estilo CEO, diretor nomeado pelo poder público, e acabou, não tem eleição, porque isso aqui não é democracia, isto daqui é uma autarquia, isto aqui é uma unidade federal, isso daqui é uma unidade de ensino, isso daqui não é lugar de política, isso aqui não é lugar de politicagem. Você quer fazer política, faz dali para fora. DCE aqui é proibido. Centro acadêmico, fora tudo. Isto aqui é um lugar profissional. Você veio aqui pegar ensinamento. Quem está ministrando a aula está pouco se lixando o que você faz da sua vida particular, o que você faz com seus orifícios. Problema seu. Mas como isso daí é um caminho sem volta, o caminho que existe é exatamente a plasticidade, o ponto de fuga, a ruptura abrupta e o fim de todo esse processo, para que se reinicie de outra forma, de outra maneira. O grande problema é que depois disso, normalmente, nós damos de cara com um grupo totalitário, porque quem volta não quer só justiça, quer desforra, quer vingança. Esse é o grande problema. Essa é a grande tragédia desse período qual passa o mundo, mas em especial o Brasil, porque aqui a gente fala para o Brasil. Obrigado a todo mundo. Essa é a primeira intervenção da Conversa ao Pé do Rádio. Agora nós vamos para a segunda. É isso aí, gente. Conversa ao Pé do Rádio. 2 temas. O primeiro já foi. O primeiro nós falamos sobre a República de Weimar e a nossa República de Neymar. Fizemos realmente uma ponte, um elo. E está aí para a nossa análise friamente. Tá? E quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a todos vocês que ajudam, que colaboram com o canal, que mantêm isso aqui, o nosso Pix está aí. Se você quiser ajudar a gente, quer manter o nosso canal, não tenha problema, não tem problema nenhum. O nosso Pix está aí, está rodando aí, se não tiver, está aí, ótimo, não tem problema nenhum não. Essa live é gravada, porque é uma conversa ao pé do rádio, mas ela é gravada, foi gravada agora. Agora, por exemplo, são 19h30 aqui. A segunda parte estou gravando agora. E a segunda parte, o que é? A segunda parte é a guerra da Ucrânia simplificada em 20 minutos. Para você ter argumento de sobra para falar com alguém, conversar sobre o assunto. A guerra da Ucrânia como guerra para a Ucrânia e operação militar especial para a Rússia. Para quem não sabe, não há uma declaração formal de guerra, por incrível e anacrônico que possa parecer. Estão se matando, existem centenas de milhares de mortos e, ao mesmo tempo, não existe uma formalidade de guerra. Parece surreal e é surreal. A geopolítica ela tem particularidades que fogem à compreensão normal da gente. Tenha visto a situação Nagorno-Karabakh, lá entre Azerbaijão e Armênia. Eu amanhã vou falar sobre esse assunto, porque já falei que isso não tem dono. A geopolítica não tem dono. Quem quer ser dono de alguma coisa que compre, ou então monte um país para ele. Só isso.
Eu falo do que eu quero, do que eu bem entendo e pronto, o meu canal é livre. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não me vendi para esquema nenhum, nem pretendo me vender. Não estou falando que alguém se vendeu e se alguém se doeu é porque deve estar devendo alguma coisa em algum lugar. Não é o meu caso. Não devo nada a ninguém. Absolutamente nada. Sou totalmente independente. E agora vou mostrar para vocês o que é essa operação militar e essa guerra. Primeiro, você tem que ter uma explicação, tem que haver uma explicação lógica. O ódio se explica assim de uma forma bem superficial, mas não é uma justificativa tão grande. Existe um ódio da Europa extremamente racista que vê... O racismo da Europa não cabe só para o negro africano ou para o sul-americano amestiçado. O racismo da Europa cabe para o eslavo, anacronicamente talvez mais branco do que ele. O eslavo é extremamente branco, mas há o racismo. Há o racismo étnico, porque são brancos todos, mas há o racismo étnico. Mas qual a explicação desse racismo? Bem, a explicação desse racismo vem porque a Europa é um lugar paupérrimo em recursos naturais, recursos minerais, recursos biológicos, todos os recursos energéticos, todos eles foram destruídos pela Europa, desde a Alta Idade Média, passando pela Baixa Idade Média, entrando na Era Moderna e depois na Idade Contemporânea. Ótimo. Isso foi criado muito tempo depois, porque, em realidade, contemporânea, sempre você é contemporâneo, ao mesmo tempo. Contemporâneo é estar vivendo no mesmo tempo. Então, todos somos contemporâneos. Na Idade Antiga, ninguém falava assim, eu estou na Idade Antiga, eu estou em 300 depois de Cristo em Roma e eu estou na Idade Antiga. Não, ninguém é antigo, todo mundo é contemporâneo. A contemporaneidade acompanha a gente. Então, depois da Revolução Francesa, nomeou-se assim a divisão histórica de idade contemporânea, quando contemporâneas são todas, né? Então, temos a Idade Antiga, a Idade Média, que é dividida em duas partes, alta e baixa, e depois a Idade Moderna, que vai curta, de 1453, com a queda de Constantinopla, o Império Bizantino, o Império Romano no Oriente, onde é o Império Otomano, onde se coloca o Império Otomano, na Turquia, naquela região ali, e Istambul, e hoje, e termina na Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, la mort, blá, 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 que é uma falácia também, não é um divisor de água, divisor de alguma coisa foi Napoleão, mas em 1814 Napoleão pagou todas as suas. Fez um monte de acerto, mas conseguiu fazer mais erro do que acerto. Mas, porém, se há uma modificação na sociedade, é exatamente isso, aonde, anacronicamente, um totalitarismo vem consertar as cagadas de uma libertinagem, uma aventura libertina que poderíamos chamar de quase identitária, aproveitando o tema anterior. Mas o que vem? A Europa precisa de recursos minerais, naturais, energia, sempre. A Rússia tem de sobra. Então, o ódio do russo. Mas por que eles não têm ódio por nós? Nos sul-americanos, eles não têm ódio pela gente? Não. Eles não têm ódio por um motivo muito simples. Elementar, meu caro Watson. Por que o ódio dos eslavos? Os eslavos não se curvam. Os eslavos não se curvam, não aceitam a dominação. Os eslavos são guerreiros, ao contrário de nós que somos vendidos, ao contrário de nós que nos vendemos por qualquer coisa, por uma coisa à toa, por qualquer pedaço de cetim, por um sonho de valsa, como dizia a música lá atrás, é sempre a música, né? O elemento, por uma noitada boa, um corte de cetim, um sonho de valsa, qualquer coisa. O sul-americano, o ibero-americano se vende por qualquer coisa. O africano foi subjugado, efetivamente, como
civilização, a civilização que tinha na África era atrasada em relação à europeia, mas era muito mais avançada, por exemplo, do que as civilizações sul-americanas. Os silvícolas sul-americanos, os chamados índios, povos nativos, eram muito mais atrasados que os povos africanos. Então, a dominação se fez muito mais fácil, a diminuição da sua existência pela miscigenação. Por quê? Porque a América do Sul efetivamente foi dominada por Portugal e Espanha, onde o elemento racismo existe, é claro, mas é infinitamente menor do que da Europa Central. O anglo-saxão sionista, ali, aquela amálgama que existe ali, aquilo tudo, os germanos, toda aquela região ali, todos eles nutrem um ódio. Por quê? Porque os russos, os eslavos, eles não se rendem, eles não entregam o que é deles. Tentaram entrar em Moscou várias vezes e sempre perderam. Napoleão perdeu, foi com 500 mil soldados e voltou com 14 mil. Alguns viraram russos e outros viraram adubo russo. Entraram em Moscou, chegaram lá e não tinha nada. A cidade estava queimada, uma parte queimada, não existia nada. Nada, não conseguiram dominar nada, tiveram que voltar e o resto foi sendo atacado pelo caminho, dizimado por pestes, a grande aventura que acabou com a aventura de Napoleão na face da terra. Foi o epílogo da sua vida, foi o seu ocaso, a sua destruição. O mesmo se aplica a Hitler, também elencado no nosso comentário anterior. Rubem, você está enchendo muito linguiça? Não, não estou enchendo linguiça. Eu vou começar agora a explicar. Os eslavos, o grande problema dos europeus com os eslavos é que os europeus consideram os eslavos inferiores e, ao mesmo tempo, se revoltam porque eles não lhe entregam tudo de mão beijada, como nós fazemos aqui. Aqui nós temos presidentes que vão para a ONU para se abraçar com o primeiro mundo e entregar o que é nosso para eles. E a sociedade bate palma, porque a nossa sociedade se julga branca, europeia, superior, quando na realidade somos um bando de mestiços, um bando de misturados. Rubem, você é espanhol, não é brasileiro. Eu sou brasileiro, sim. Me considero brasileiro com todo orgulho. Nasci aqui. Minha carteira de identidade é brasileira. Você tem dupla cidadania? Ótimo. Mas eu sou brasileiro. E meus filhos são todos eles mestiços, em maior ou menor grau. E tenho muito orgulho disso. Então, não caio nessa narrativa. E sou nacionalista, mais do que quem é quatrocentão. Quem está aqui há 400 anos não chega aos meus pés. Gosto de dinheiro, gosto de ganhar dinheiro com o meu trabalho, mas não estou à venda. Não estou aqui para me vender para nada, para ninguém. Dito isto, vamos à explicação. O que ocorre na guerra da Ucrânia? Ucrânia é terra do meio, é uma terra de passagem, é uma grande planície, é o que ligava, vamos dizer assim, o caminho das Índias, o caminho do Oriente para a Europa Ocidental, porque a Rússia é a Europa, mas é a Europa Oriental. Sai ali, aquela terra do meio sempre foi muito misturada, sempre tinha de tudo, principalmente mascates judeus, e junto com os judeus vieram os sionistas, que aonde tem dinheiro, os judeus trabalham no comércio, no que eles sempre foram bons, e os sionistas vão junto, porque se tem alguém trabalhando, tem dinheiro. Se tem dinheiro, ele fica perto do dinheiro e ele não trabalha. Isso aí é uma tese universal deles e é usada com sucesso até hoje, não tenha dúvida alguma. Mas o que ocorre aqui, no caso específico? A guerra da Ucrânia. Bem, a Ucrânia, ela faz parte, a partir de 1917 ou 19, ela faz parte da União Soviética. E acho que em 22 ou 23, se não me engano, ela é considerada uma república. Das repúblicas socialistas soviéticas, ela se transforma numa república. A Crimeia em si foi passada para a Ucrânia por Nikita Khrushchev em 1954 ou 56, não lembro. Na década de 50, depois de um porre, o que era normal para ele, viver bêbado, depois de um porre, ele passou a Crimeia
para a Crimeia, era originalmente russa, passou a Crimeia para a Ucrânia, onde 90% da população continuou sendo russa. Tá? Como todo o Donbass, a maioria absoluta é de russos. Mas era tudo um país só, não tem problema. Tanto é que a Ucrânia tem um tratamento de São Paulo, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquele conjunto, acho que de 17, se não me engano, ou 19, eu esqueço o número agora também, não estou perto de nada, é só de cabeça, consulta, de todas elas. Tá? Aquela ser considerada a Grande São Paulo, porque a cearia, fábricas, empresas são colocadas ali. A facilidade pela saída do ano inteiro do Mar Negro, sem congelamento, sem nada. Quando você vai para o outro lado, existe problema todo de congelamento, de inverno. Aqui, ao sul, não tem esse problema. Tá? Ao sul, não tem esse problema. Então, é feito tudo isso por aqui. Com a dissolução da União Soviética, em 1991, de 26 de dezembro de 91, acontece essa grande ruptura e a Ucrânia se torna um país independente, livre, dominado como todas as repúblicas soviéticas, ou a maioria delas, ou pelo menos a Ucrânia, que era rica, e a Rússia, por gangues, máfias e quadrilhas. Em pouco tempo, todo o patrimônio que a antiga União Soviética deixou começou a ser dizimado, a ponto que a Ucrânia devolve as armas nucleares para a Rússia, porque ela não tinha condição de mantê-las, com um pacto de não agressão. Ótimo, perfeitamente. Perfeito, ótimo. E continuaram a viver mais ou menos em harmonia. Só que já existia uma semente da discórdia, porque há muito tempo CIA, Mossad, M6, SAS, Serviço Secreto Francês, todos eles tentam erodir e destruir a Rússia, porque a Rússia é o grande alvo. A Rússia é um país rico, como o Brasil, só que a Rússia não é governada por brasileiros. Ou seja, o russo não é nenhum primor, nenhum exemplo de honestidade para o mundo. Existem russos corruptos, se vendem, mas tem coisas que são inegociáveis para o russo. Para a gente não, aqui o cara vende, a mãe entrega. Mãe, desculpa, mas eu vendi a senhora e o cara veio buscar. Fazer o quê, né? Arruma suas coisas que a senhora está indo embora. Isso aqui fazem lá, não. Quando eu falo não, é não genericamente, não quer dizer que um ou outro não se venda. Mas como nação, como união, como grupo inteiro, está ali o resultado. E isso começa já com a pré-ruptura da União Soviética. A pré-ruptura da União Soviética se dá principalmente com a morte de Leonid Brezhnev, assassinado em 82. Ucraniano ele. Anacronicamente, a antiga União Soviética foi governada só, praticamente, por um georgiano e 2 ucranianos. Só. Depois houveram 3 presidentes e o grande presidente russo, efetivamente russo, foi Gorbachev, o canalha, o Fernando Henrique Cardoso deles, que destruiu a União Soviética. Acabou com a União Soviética, com seu papo de perestroika, de conversa, de abertura, disso, daquilo, mostrou aquela história toda. A abertura eram as raposas querendo entrar dentro do galinheiro. Quem já viu aquele desenho Little Chicken, você vai ver o que a raposa faz com as galinhas, usando simplesmente a narrativa. Aquele desenho de Walt Disney, da década de 40, para explicar o nazismo e a sua força criada pela narrativa é exemplar, é maravilhoso. Vou ver se boto esse vídeo nos vídeos de aglomeração, sem problema nenhum. É um vídeo grande, acho que tem mais de 6 minutos ou mais, mas vale a pena. É uma historinha inteira. O Little Chicken, o galinho, que é passado para trás, ele é passado para trás e se torna o grande narrador da sua verdade. Talvez o Gorbachev tenha feito isso. Eu sei que ele destrói. Mas desde aquela época, meados dos anos 80, há uma infiltração muito grande, a ponto de eu, por exemplo, ser defensor que Chernobyl foi um atentado. Chernobyl é na Ucrânia, Pripyatsk, a cidade de 50 mil habitantes. Era na Ucrânia. Tinha acabado de fazer um parque infantil, uma série de coisas para, efetivamente, dar mais conforto aos operários que trabalhavam ali. Ali, superficialmente, a Rússia ainda ia bem, a União Soviética ainda ia bem.
mas havia esse processo de desmonte em alta grau, em alta aceleração. E ali, quando há a abertura, os oligarcas tomam conta de tudo, e a Ucrânia, mesmo sendo um local extremamente rico, com um solo extremamente fértil, esse povo tem uma distribuição do PIB per capita que é a metade do brasileiro. Não é o PIB que é a metade do brasileiro, não. É o PIB per capita, tá? É o valor do PIB. Isso em plena Europa, com indústrias, com aciarias, com energia nuclear, com tudo, com tudo, com tudo. Por quê? Porque tudo é carreado para poucos. A corrupção se torna endêmica, uma praga. E aí nós temos, depois de... A Rússia sempre falha por não agir preventivamente. Tem um departamento de espionagem interessantíssimo, mas nunca age preventivamente. Não se sabe por quê. Não se sabe por quê. Nada disso é surpresa. Em 2012, nós temos 2012, 2013, redundando em 2014, nós temos a Revolução Colorida, a Primavera, feita, patrocinada, escancarada pelos Estados Unidos, tendo como figura central a pivô, que não queria se esconder, a Victoria Nuland. Esse mesmo lixo que nós vemos aqui no Brasil, dando ordem para Bolsonaro, dando ordem para Lula, dando ordem para todo mundo, que vem para aqui e se reúne com quem quer, a hora que quer, o momento que quiser, nos porões da embaixada americana, aquela velha história. Só não tem golpe de Estado nos Estados Unidos, porque lá não tem embaixada americana. Isso é feito e começa praticamente uma guerra civil no Donbás, onde a Rússia, sem dar um tiro, com 180 Spetsnazes, toma conta da Crimeia e rompe. Aqui ninguém topa, aqui ninguém entra, aqui é meu. Acabou. O que acontece contrariando todas as expectativas? Prokashenko, anterior a esse canalha, esse bandido que está aí, desse Zelensky, começa as grandes negociações para a OTAN entrar ali dentro. Se a OTAN entrar ali, se a OTAN entrasse ali, Moscou ficaria a 500 quilômetros das armas americanas, dos grupos americanos, da OTAN. Os Estados Unidos não aceitou em nenhum momento que houvesse mísseis em Cuba, porque a sua soberania estaria ameaçada. Mas, porém, contrariando uma narrativa até dos republicanos. Os republicanos são obtusos, são de direita e só querem o bem dos Estados Unidos, como os democratas, mas eles têm uma visão militar mais pragmática. E brigar com a Rússia cara a cara não faz parte dos planos dos republicanos. Nunca fez. Nunca fez. Talvez por serem fracos e frouxos, a nossa direita americana neoliberal, que é chamada de esquerda porque é menos extremista do que os republicanos, esses nunca ligaram de provocar e de tentar criar o que há de pior. E os democratas caem dentro, com vontade, contrariando uma determinação do próprio George W. Bush e seus falcões de guerra. A Ucrânia tem que ficar com a Rússia. Ele sabia que ali era problemático. Mas ao mesmo tensionamento que houve lá na conversa anterior, ela acontece aqui na Ucrânia. A Ucrânia começa a dobrar suas apostas. Quando bota o Zelensky a bordo, o Zelensky vem com um papo, uma conversa de conciliação com Moscou. Essa conciliação só tinha um objetivo. Esse único objetivo era ganhar mais tempo ainda para armar mais a Ucrânia, preparar mais a Ucrânia para uma guerra com a Rússia. Servir de ponta de lança da recuperação da Crimeia, que era o presente que ele tinha prometido ao Ocidente, e entregar a Crimeia para a OTAN. Fechar o Mar Negro para a Rússia. Acabar, extinguir e extirpar a saída sul totalmente para a Rússia, tirando o Estreito de Dardanelos ali, que é um problema com a Turquia, mas eles se aturam ali por interesse mútuo. Esse era o interesse. Por quê? Porque acordos de Minsk é a capital da Bielorrússia,
foram feitos acordos ali para a pacificação do Donbass, aonde grupos paramilitares de extrema-direita com simbologia e práticas nazistas já atuava desde 2012, 2013, 2014, com a funesta marca de aproximadamente 10 mil russos nativos originários mortos ou assassinados. Grupos de extermínio pegavam a todos. Vários grupos, liderados principalmente pelo Esquadrão Azov, que era o principal exército, era uma Gestapo, não eram militares regulares. Isso tudo vai sendo tensionado até que, no início de 2022, janeiro, até canadenses estavam lá, com F-16, inclusive, fazendo treinamento, e simplesmente Zelensky fala a frase mágica. E depois eu fui me dar conta que ele deu essa frase mágica, porque eu, erradamente, disse que não haveria invasão. A Rússia não iria invadir. Só que ele falou a palavra mágica. Coloquem mísseis nucleares aqui, de médio alcance. Médio alcance alcança a Rússia toda. Eles a 500, 600 quilômetros de Moscou. Botem mísseis aqui. Isso foi o ponto X para a Rússia adentrar o território. E com 300 mil homens, 180 mil na dianteira, faz um ataque devastador, 48 horas, mas 30 horas na realidade de ataque devastador, aonde todas as armas eletrônicas da Ucrânia são suprimidas. Moscou cerca Kiev e fica o impasse. Aí existem duas vertentes. Uma é que a Rússia nunca quis efetivamente concretizar aquilo, porque àquela altura do campeonato Putin viu a janela de resolver de uma vez por todas esse problema da Ucrânia. A outra é que o Ocidente enganou a todo mundo, mais uma vez, e começou a armar a Ucrânia. De lá para cá, a Ucrânia perdeu seu exército praticamente inteiro, seus grupos paramilitares inteiros, perdeu todo o seu armamento praticamente original e mais a mesma quantidade de armamento que foi ministrado pelo Ocidente ali. Aí você vai um elenco que termina com o Challenger, os Bradley, os obuseiros 777, tá? Os Storm Shadow e todo esse armamento, que cada um deles iria mudar a narrativa, a guerra. A narrativa da guerra eles mudam a todo momento. Então, em nenhum momento a Rússia disse que era aquilo que ela queria, que a Rússia ia parar ali e em 48 horas ia ganhar a guerra. Ela nunca falou isso. Nunca houve nada disso. E a Rússia vai para Mariupol com ferocidade e subjuga e acaba praticamente com o batalhão Azov ali. Milhares de mortos. Um trabalho muito bem feito, principalmente pelos chechenos e spetnazes. E continua o moedor de carne numa frente. A Rússia estabelece uma fronteira móvel, estruturalmente, taticamente móvel, que ocupa aproximadamente 25% do território ucraniano. E há mais de um ano eles estão ali, sem avançar praticamente 1 metro. Porém, criaram ali a chamada Barreira Surovikin. Para quem não sabe, Surovikin era o general lá que dominava, que foi o terceiro comandante geral das forças russas na Ucrânia e fez uma defesa memorável de toda essa linha. São 5 linhas de defesa e até agora ninguém conseguiu transpor a primeira. Sucesso absoluto. Quando ele sai da Ucrânia como se fosse um traidor, eu ri demais, porque eu falei, agora ele vai fazer defesas no deserto, não deu outra. Ele outro dia estava na Argélia, provavelmente dentro da sua nova doutrina que vai ser conhecida no mundo, a doutrina Surovikin. Vocês ainda vão ouvir muito disso. Tá? Preparem-se. Ali a Rússia coloca as suas forças e depois faz, tá? Como fez em Bakhmut e em outros lugares. Sai, recua, entrega, dizima, volta, recua, dizima, volta, recua, dizima. É assim que ela faz. Assim ela fazendo, 600 mil ucranianos provavelmente já perderam a vida. Falam que 80 mil russos também.
isso mantém aquela proporção que eu falei, né, de pelo menos 10-1, mas o número aparenta ser menor. O número de feridos é muito pequeno. E desde o primeiro dia a guerra tem dono. E todo mundo sabe disso. Quem colocou o ucraniano para morrer, quem fez todo esse apanhado, quem criou o Zelensky, quem mantém o Zelensky, eles não são tão burros. Eles têm uma estrutura. A estrutura estratégica deles deu errado em tudo. Todas as estratégias da OTAN no campo de batalha se mostraram uma verdadeira tragédia. A OTAN perdeu centenas de oficiais de várias patentes, incluindo generais, incluindo americanos. O americano, que normalmente tem para onde voltar, ele é mais conhecido, tem mais holofote, mais jet set. Então inventaram a morte desses aí em outros lugares. Um estava caminhando, outro estava transando, outro estava praticando halterofilismo, outro estava num concurso de beleza não sei aonde, mas de toda forma, todos eles morreram de forma muito estranha, mostrando que o processo russo de defesa, ataque como defesa mesclado com ataque nas suas linhas móveis, consegue fazer uma tragédia. A Ucrânia perdeu centenas de aviões, milhares de blindados, milhares de conjuntos de canhões autotransportados ou não, trens com armamento, com tudo isso. Só não foi atacada a população civil. Quem ataca a população civil são eles. Uma nação que nasceu praticamente sob a égide do crime. Sim, o nível de corrupção que existia no país é uma coisa absurda. Hoje ela se multiplicou por 3 ou 4, porque além de tudo ainda tem a guerra para servir de elemento para roubo. A guerra da Ucrânia é uma guerra terminada, perdida. A Ucrânia não merece continuar existindo. O povo ucraniano, sim, mas depois de uma depuração, lamentavelmente, muitos que deveriam ter morrido não morreram, porque quem tinha dinheiro, quem tinha as costas quentes, nunca foi para o fronte de batalha. Quem ia eram os pobres, catados na rua como cachorro pela carrocinha e colocados para morrer. Um fuzil na mão, 3 tiros de treinamento e vai lá para frente, porque nós temos que fazer um nome com os nossos patrocinadores aqui. A gente deve receber por defunto. E é assim que é feito a operação militar dentro da Ucrânia, com moral nenhuma. Não importa o que o bandidinho brasileiro que foi para lá fazer. Se tem uma nação que é corrupta, que é totalmente entreguista, que é nazifascista, são os ucranianos. Este sim, a toda prova. Está explicado aqui por que a Europa queria usar eles, para não sujar as mãos e não se expor, para não ter a vergonha que a vergonha eles não conseguem tirar mais. Foram todos dizimados pelos armamentos russos, que nem são os de ponta. Um ou outro míssil Kinzhal, aí depois fica a guerra da narrativa. Pilantras, gente vendida por pouco, gente ressentida, uns achando que a Rússia deve proteger seu povo, seu isso, seu aquilo, mesmo fazendo cagada, que viram anti-russos por causa disso. Eu não sou a favor da Rússia, nem a favor de ninguém, eu não sou a favor da guerra, mas a guerra se faz necessária porque a Rússia não poderia se calar à instalação de mísseis no seu quintal. Os Estados Unidos não se calaram da década de 60. Hoje, os russos não se calam. Como não se calaram, como quiseram um acordo de Minsk, como houve um acordo entre Kennedy e Nikita Khrushchev, que entre eles a não invasão da ilha de Cuba e a retirada de mísseis estratégicos americanos de alguns lugares na Europa. Isso tudo foi arquivado e foi efetivamente obedecido. A mesma coisa quis a Rússia em Minsk, só que, como a Angela Merkel mesmo falou, a gente estava ganhando tempo para enganar os russos. Foi ela que falou, não fui eu. E estão pagando aí o mico inteirinho. Essa é a explicação sucinta da guerra da Ucrânia. Um país que a vida inteira foi perseguido pelo Ocidente do Norte,
por germanos, por anglo-saxões sionistas, por tudo, que lhe querem a riqueza, de todas as formas, de todas as maneiras, né? Contra um povo que sofreu uma lavagem cerebral, um povo que foi colocado dentro do seu sangue, da sua mentalidade, uma russofobia, um ódio pelo russo, um aumento exponencial desse ódio, e a tentativa, por último, de checkmate, de ganhar a qualquer preço e a qualquer custo. A Rússia não é interessada na guerra. A Rússia só se permitia fazer isso. Era isso, ou abdicar ao trono. Era isso, ou entregar todo o trabalho que existe de 23 anos, retirar isso e fazer algo de proveitoso. 87% dos homicídios caíram na Rússia. Fantástico. O russo hoje não prolifera muito porque existe uma marca indelével dentro da alma do russo. É a alma do sofrimento, é a marca do sofrimento. O russo, a população russa não sobe, não é pelos mesmos motivos da Alemanha, onde Hans e Franz saem de casa aos 40 anos de idade e casam um com o outro. Como Hans e Franz não têm o orifício perfeito para a reprodução, a única coisa que termina é numa bela cagada, tá? Literalmente. Então, a Rússia não é por causa disso. É porque a sociedade está traumatizada, a sociedade não quer ter filho, porque se a sociedade tem filho, pode se expor à memória, à fratura, à dor, o machucado ainda é muito recente. A Rússia quase acabou, a Rússia ia ser dizimada, o Ocidente ia conseguir finalmente o que queria, os Estados Unidos meter a mão em sua riqueza, fazer o povo de escravo. Isso teve a ponto de acontecer. Eis que aparece um obscuro cidadão de segundo escalão do partido de Yeltsin, que o coloca a ele num pedestal nunca, jamais imaginado. Quem é Putin? Putin é um tenente-coronel, ex-tenente-coronel da KGB, advogado formado, porque ele se formou em advogado para entrar na KGB, tentou fazer isso e fez concurso e entrou, né? Esse obscuro cidadão, mais um entreguista, mais um vagabundinho, se torna nessa figura dantesca, nessa figura ímpar de o único grande homem para ser lembrado até agora do século XXI. Não tem outro grande nome para ser lembrado no século XXI como o de Vladimir Putin. Tudo o que ele fez foi estritamente necessário. Não se envenenou por nada, não se envenenou por ataque às escolas, não se envenenou por ataques à população civil, não se envenenou por destruição de equipamentos militares seus. Não, em nenhum momento ele sucumbiu a fazer o que os Estados Unidos queriam fazer, que ele viesse para uma guerra suja, aquela que os Estados Unidos gosta de fazer e sempre fez, matando 1 milhão de coreanos, matando 1,5 milhão de iraquianos, todos pobres, criadores de ovelha. Foi por isso que esses mercenários foram para lá, achando que iam achar criadores de ovelha com AK-47 velho e emperrando com 2 balas ou com 2 projéteis, que o nome certo é projétil, munição, tá? No pente da AK-47 velha, amassada e empenada. Não, eles encontraram russos, soldados altamente treinados e que simplesmente trouxeram um inferno na terra para todos eles. Fica bem explicado tudo isso aqui. Amanhã eu tiro as dúvidas. É a segunda parte da conversa ao pé do rádio, bem longa, bem grande, mas bem explicativa, para você entender tudo isso aí. Grupos nazistas, junto com oligarcas, ladrões e bandidos, se juntaram sob a égide, sob o domínio dos sionistas. Os sionistas já estavam ligados a Hitler, República de Weimar, Hitler, tudo isso tem tudo a ver. Toda essa narrativa, toda essa explicação aqui. Espero que você tenha pegado o fio da meada. Qualquer coisa, amanhã eu respondo perguntas. Esse final de semana tem botequim. Prestigie o canal do Rubem Rodrigues e, ao mesmo tempo, se você quiser ajudar aqui, o nosso Pix está aqui embaixo. Agradeço a presença de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e ele há de querer. Talvez mais cedo amanhã, bem cedo. Vou ver ainda. Um abraço. Fui!